oriental, né? Sejam bem-vindos ao Grupo Fraterno Francisco de Assis. Hoje, dia 4 de outubro de 2024, dia de Francisco de Assis, o patrono do grupo, aniversário de fundação do Grupo Fraterno Francisco de Assis, aniversário de 57 anos de sua existência oficial. A gente costuma dizer que o Grupo Fraterno ele tem 10 anos a mais extraoficialmente, mas oficialmente são 57 anos. Fundado pela Geralda Silveira Costa, que está aqui do meu lado, hoje ela deve estar do lado esquerdo, se vocês olharem direitinho, está aqui junto com a diretoria da casa, em júbilos de alegria, por ver pessoas que retornam ao grupo, por ver pessoas que vêm pela primeira vez, por ver aqueles que estão sempre aqui com a gente. É óbvio que hoje é um dia de celebração, de aniversário do grupo e de memória, né? Mas a memória franciscana, pela desencarnação de Francisco de Assis. Mas isso eu vou deixar porque o nosso companheiro vai falar muito bem sobre isso. Como hoje é um dia de festa, só queria lembrar duas coisinhas. No domingo agora a gente não vai ter reunião pública por conta das eleições municipais e é importante que os centros entendam isso, mas a nossa reunião pública acontece aos domingos, às 10 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 17 horas, por enquanto. Nós temos inúmeras atividades extra de trabalho, né, extracurriculares ou extra atividades que fazem parte das atividades do grupo. E quem quiser mais informações, obviamente, tem o mural, temos nós que fazemos parte aqui para dar essas informações. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Fraterno. Para ser uma noite franciscana, precisa ser uma noite de alegria, porque é assim que era e assim que deve ser uma casa franciscana. E para ser de alegria, a gente começa fazendo algo que Francisco de Assis fazia quase que diariamente, cantar, né? E a gente tem a maravilhosa presença do grupo Coralma, que é da Instituição Espírita Legionários de Maria, uma das paixões de Francisco, Maria, e vocês vieram aqui complementar esse trabalho de hoje. Sejam bem-vindos, eles vão cantar para a gente. São duas inicialmente. Quantas são agora? 3 inicialmente, né? Tá bom. São 3, eu que saí com 2 aqui do nada, né? Enfim, então vamos começar. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse é o Coralma, da Instituição Espírita Legionários de Maria do Meia. Ele não está aqui completo, está faltando gente, né, que hoje eles não puderam vir por motivos particulares. Mas estamos muito felizes pelo convite e esperamos alegrar vocês com as canções que trouxemos para vocês, tá bom? Muito obrigada. Vamos começar com uma canção chamada Aos Pés do Monte, de Tim e Gladson. A segunda será Pedro, também composição de Tim e Gladson. E a terceira, Bons Caminhos, de Joelson de Queiroz. Senão não vai sair no... Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Posso botar aqui? Pronto. Quer botar ele deitado? Acho que vai. Assim. Pronto.
Obrigado, gente. Tem mais no fim, né? Então fica à vontade, gente. Pode ficar à vontade. Obrigado. Olha, ainda tem uma cadeira aqui. E a gente vai pegar a cadeira aqui dentro? Podemos, né? Ó, tem um... Essa tá sobrando? Então a gente pode botar uma fileirinha aqui também. Tem uma ali também, ó, vazia. Aqui, ó, gente, tem uma cadeira vazia aqui, ó. Para a senhora que está abraçada com o menino. Pronto, pode botar aqui. Aí é muito. Obrigado, Lu. Muito bem. Senta, obrigado. Tá chegando cadeira. Eita, o Adriano está trazendo. Bota aqui, Adriano, a linha assim pela da porta aqui, ó. Ano que vem, quando o salão em cima estiver cheio, vai encher em cima e embaixo. Aí vocês cantam em cima, tá? E aqui, Maria, aqui do lado dessa senhora também, aqui tá vazio. Aqui, ó, tem uma vazia. Ó, 6 lugares para a diretoria espiritual, se não sentarem, os espíritos sentam. Pronto, mais 2 aqui. Agora ninguém precisa ficar sentado. Adriano, X, pode vir todo mundo. Fica aqui, Maria, comigo. Fátima também. Vai ficar aí ou vai ficar aqui? Então pronto. Tá bom. Vamos, Adriano. Você que é vice-presidente. Senta aqui também. Gente. Calma. Então vamos. Muito bem. A diretoria chega por último, vocês entenderam, né? Nossos artistas. Muito bem, Bernardo, seja bem-vindo. Ó, Vinícius, aqui, 2 lugares aqui, viu? E 2 ali. Bom, depois desse show lindo, a gente vai fazer a sequência da leitura da página do dia. Vem, Ana Clara. Seu momento. Nascida e criada no Grupo Fraterno Francisco de Assis. Ana Clara. Boa noite. Bom, gente, eu vou ler para vocês o poema da gratidão. Agradeço pelo convite. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo que me destes. Muito obrigada pelo que me dás. Obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira, que corre fagueira pelo céu anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos, criando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro a comiseração, porque eu sei que, depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem tamborilhar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que me ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouvem uma vez sem ninguém a esquecer nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigada pela minha voz, mas também pela sua voz, pela que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção.
Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, que eles não cantam de noite, não falam de dia, eu oro por eles. Porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura, que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Mãos de adeuses, que ficaram feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonia, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho, alheio sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu quero te rogar, porque eu vejo a terra, aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigada, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante este lar ser uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalo, uma casa do caminho ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de um filho ou de um irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão. Alguém que nos dê sempre a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um tecto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, muito pelo contrário, eu te direi, obrigada, Senhor, porque nasci, obrigada porque creio em ti, pelo teu amor, mais uma vez, obrigada, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que a gente possa continuar concentrando, para a gente fazer a nossa prece inicial, que sejam de paz os nossos pensamentos, que já são harmonizados, que já estão. Bendito sejam todos que aqui se encontram presentes para esse trabalho. E essa incontável falange de espíritos que hoje preenche muito além do que a vidência pode ver. Muito. E possam todos estar em sintonia com a celebração que nós fazemos aqui. E que o Seráfico Francisco derrame sobre nós suas luzes, sua paz, sua alegria, seu bem-dizer. Que tenhamos mais um pouquinho de reunião em nome deste Francisco, em nome de Jesus, e também de Miguel Arcanjo, que há poucos dias foi dia de Miguel Arcanjo, e Francisco de Assis trabalhou muito com esses anjos, Miguel Arcanjo, Gabriel e Rafael. Todos eles possam estar junto conosco. Deus abençoe a todos. Todos sentados? Que bacana, viu? Tem ainda, viu? Vou passar a palavra agora para o Eduardo Henrique. Eu esqueci o nome do teu centro, mas você vai falar. Ele vai falar sobre o tema que a gente mais gosta nessa casa de Francisco de Assis. Vou pedir para diminuir essa luz aqui, tá bom? Ok, para todos poderem ver melhor. Eu vou estar ali para ver você, tá? Tá bom. E aí fica aquele esquema, né? Todo mundo sentado, eu em pé. Boa noite a todos, muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu já tinha falado com o Joel que eu vinha de qualquer maneira, né? Não sei se vocês estão sabendo, né? Mas infelizmente o companheiro que ia fazer o estudo está dodói. E aí a gente ficou aqui com a incumbência de trazer algumas palavras a respeito de Francisco de Assis. Eu tinha uma apresentação toda montada, tá? Queria contar isso para vocês. Quando chegou 5 horas da tarde de hoje, me falaram assim, muda tudo. E aí eu falei assim, não está em cima da hora? Falaram assim, tá não, muda tudo. E aí eu peguei tudo aquilo que eu tinha pago, que eu tinha pronto, retirei e coloquei um monte de coisas novas, de maneira que a gente possa aproveitar essa noite
não falando especificamente na história de Francisco de Assis, porque a gente já teve, sei lá, dezenas, centenas, milhares de palestras falando a respeito disso, mas que a gente possa pontuar dentro dessa história justamente algumas passagens expressivas. E aí eu acho que isso que vai ser bacana, a gente pensar de Francisco de Assis, pensar na obra de Francisco de Assis, pensar na reação de Francisco de Assis diante de determinadas situações, pensar como Francisco de Assis age, e no final, se der tempo, eu vou jogar um pouquinho de doutrina espírita também. Francisco de Assis, essa imagem bela, maravilhosa, e a gente começa já falando, né, que o nascimento dele se deu em 26 de setembro de 1181 e a desencarnação dele se deu em 3 de outubro de 1226. Logicamente que quando a pessoa morre, né, e tem uma relação muito próxima que existia por parte dele e com Clara de Assis, e ele morre numa localidade, e quem conhece ou já viu em filmes a superfície, né, da Itália, né, ali naquela região de Assis, então nem se fala, montanha, montanha, montanha para tudo quanto é lado. Então ele foi levado à presença de Clara de Assis e sepultado no dia 4, por isso que a igreja e muitos historiadores registram a morte dele como sendo 4 de outubro. Para nós não faz a menor diferença, se for 3 de outubro é a mesma data de Kardec, se for 4 de outubro está muito bom também. De qualquer maneira, o que importa é a gente lembrar que ele, para os católicos, é o santo patrono dos animais e do meio ambiente, e ele era conhecido como o pobrezinho de Assis. Por quê? Porque essa é a grande tônica do trabalho dos franciscanos. Os franciscanos se desligam totalmente das questões materiais, não se importam com as questões materiais, não são entendidos muitas das vezes por essas questões, mas essa é um foco muito importante para a gente perceber. E a própria doutrina espírita sustenta essa posição quando coloca para a gente, logo na introdução do Livro dos Espíritos, que entre o mundo espiritual e o mundo dos espíritos, o mundo dos espíritos é o mundo mais importante, pois é um mundo pré-existente. Nós, antes de sermos essa carne que aqui está presente, nós somos espíritos. E nós não podemos perder isso de vista. Muitas das vezes a pessoa vive aqui na Terra e tem o apego, muitas das vezes, com os parentes. E aí outro dia a gente estava conversando com um grupo de amigos, imaginando, né, botando a cabeça para pensar, né, e aí pensando assim, quantas existências nós, cada um de nós, já tivemos anterior a essa atual. Vocês conseguem imaginar isso, mais ou menos? Quantas existências a gente já teve? Né? 10, 20, 30, 40? A gente não tem nem noção, né? Não temos noção. Mas vocês já imaginaram que em cada uma dessas existências, obrigatoriamente a gente teve uma mãe e um pai? Que a gente teve avô, avó, tio, tia, irmãos, amigos. Então vocês conseguem perceber o que significa o momento da nossa desencarnação quando nós conseguimos cumprir com a nossa parte aqui no nosso planeta? Isso é muito importante a gente entender, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, quando eu desencarnar, eu vou ter a oportunidade de ver o meu avô. Só que você não vai ver apenas o seu avô, você vai ver o seu avô, o seu avô, o seu avô, o seu avô. Vai ter um monte de espírito que vai se apresentar para a gente, né, e vão conversando com a gente, vai falar assim, olha, há 10 encarnações eu fui teu avô. Vocês imaginam isso, né? Quanta coisa, quanta relação que a gente vai conseguir desenvolver no decorrer das nossas encarnações, das nossas vidas. Não combinei nada com o coral, né? Mas eu trouxe um slide exclusivo para a gente poder falar, tocar no assunto de que quando nós somos convidados para seguir Jesus, muitos de nós não entendemos esse convite. E essa situação não é uma situação que diz respeito a um espírito, né? Não é uma coisa que diz respeito apenas a Francisco de Assis.
Aconteceu com Francisco de Assis, aconteceu com Pedro, né? E nós tivemos a música aqui falando a respeito dele, é uma lembrança muito importante. A ficha não caiu para Pedro, tá? Não caiu enquanto estava com Jesus, não caiu quando Jesus foi para a cruz, não caiu quando ele negou Jesus, não caiu quando foi questionado por Jesus: Pedro, tu me amas? Né? A ficha simplesmente não caía. O livro Paulo e Estevão conta para a gente que a ficha caiu só muito tempo depois, quando teve aquela discussão, né, aquela questão entre Paulo de Tarso e Tiago, que Paulo queria ter uma fidelidade maior ao cristianismo, Tiago queria ter um pouquinho de adaptações com relação ao judaísmo, e aí um e o outro discutindo, e Pedro vira e fala assim: eu não vim aqui para dar razão a um e para dar razão ao outro, eu vim aqui para servir os meus irmãos em humanidade. E aí, na hora que ele diz isso, a ficha cai para ele, né, e logicamente também cai para os dois, né, porque percebem que não é brigando, não é discutindo que a gente vai ter a descoberta, as nossas descobertas do que nós devemos fazer de correto dentro das nossas vidas. Aconteceu a mesma coisa com Tomé, aconteceu a mesma coisa com Judas, aconteceu a mesma coisa com Paulo de Tarso, acontece isso com muitos de nós que estamos aqui. Tá? Se a gente for pensar quantas vezes nós negamos Jesus, quantas vezes nós não servimos da maneira que a gente deveria servir, é impressionante quantas vezes isso acontece. No caso específico, eu trouxe só uma dos recados, né, que foram dados para o Francisco de Assis, né, porque foi falado para ele assim que era necessário reconstruir. Ele fala assim, né, o mentor chega para ele e diz assim: você não percebe que a minha igreja está em ruínas? Né? Ele tinha acabado de visitar as ruínas de São Damião. Aí ele olha assim, na cabeça dele, né, você não percebe que a igreja está em ruína? Eu falei: está em ruína, realmente está em ruína. Né? Fisicamente ela estava em ruína. E aí ele pega e fala assim: é preciso que você, Francisco, reconstrua a igreja. E ele, naquele primeiro momento, a ficha cai para ele, não como sendo a reconstrução da instituição igreja, que era necessária naquele momento da história, mas sendo a reconstrução da igreja abandonada de São Damião, aquela capela de São Damião. Ele se debruça nessa atividade de reconstrução da capela, vence o frio, vence a fome, vence as dificuldades de tudo quanto é ordem, mas consegue fazer essa reconstrução da capela, reinaugura a capela, coloca a capela para trabalhar, e isso foi realmente uma vitória muito grande para ele, mas ele naquele momento ainda não tinha entendido perfeitamente qual era o grande objetivo, que era reconstruir a igreja como instituição. Com os 12 discípulos que tinha naquela época, fundou a Ordem dos Frades Menores, né, que depois são chamados franciscanos. Tá? Uma passagem muito importante também é o encontro que ele tem com o poder temporal, que para poder ter o funcionamento da ordem franciscana, ele precisou se submeter ao Papa. E na hora que ele se encontrou com o Papa, num primeiro momento, não foi aceita a ideia que ele tinha, mas num segundo momento o Papa percebe o tamanho que tinha Francisco de Assis e dizem: o Papa diz os historiadores que o Papa beijou o pezinho de Francisco de Assis.
absolutamente nada, né? Era a época do não tinha, aquela época. E mesmo ele, na base do não tinha, ele consegue fazer tudo que quiser. Ele consegue, hoje é o dia, ele consegue, não, é que não está botando atrás, está perdendo o som. Se não der, eu fico com ele na mão, não tem problema não. E aí, ele consegue suplantar todas essas coisas, né? Consegue andar, consegue, né? Não tem comida, não tem lanchonete, não tem McDonald's, não tem Burger King, não tem nada, entende? E ele consegue suplantar todas as coisas, vencer todas as distâncias, consegue fazer todas as pregações, ajudar todas as pessoas, né? Quase que diariamente fazendo multiplicação dos pães. Então, é realmente um trabalho muito interessante que ele tinha. É uma pena que o Papa não consegue ter a questão de cair a ficha para ele, né, porque imediatamente depois dele dar o beijo no pé de Francisco de Assis, ele vai e volta à postura anterior, a postura aquela postura da igreja que a gente já sabe como funcionava. Uma coisa também da história muito interessante, para a gente poder pensar na grandeza também de um outro espírito que conviveu com Francisco de Assis. Muitas pessoas tentaram colocar os dois como sendo namorados, como sendo noivos, tá? Mas acreditem, os dois realmente se casaram, tá? Mas não se casaram entre si. Eles se casaram com a ideia de Jesus, com a ideia do Cristo de servir a todos em humanidade. E essa questão é muito interessante porque quando a gente olha o trabalho de Clara de Assis, Clara teve um trabalho, ela tinha o trabalho da caridade presente na vida dela, mesmo antes de Francisco perceber a necessidade de fazer esse trabalho em relação ao próximo. Mas ela consegue mostrar sua grandeza espiritual também por intermédio da vida dela na clausura, porque ela entendeu que servir naquela época era servir na clausura, para o caso das mulheres. Tá? Então é importante também a gente registrar a grandeza da nossa companheira. E aí eu trouxe para a gente pensar algumas frases, alguns eventos, algumas passagens, para a gente poder pensar em Francisco de Assis, como ele se portava, né? E ele diz assim, em determinado momento: o trabalho, embora humilde e simples, confere honra e respeito. Sempre será um mérito ante nosso Senhor. Tá? Às vezes a pessoa está fazendo uma tarefa dentro da casa espírita, tá? Aí ela pensa assim, mas o pessoal só vai lá cantar 2, 3 músicas, o pessoal só vai preparar um bolo, o pessoal só vai dirigir a reunião, o pessoal só vai ler a página, o pessoal só vai estar presente assistindo. Temos que entender que todos nós temos responsabilidades na tarefa do Cristo. Todos nós temos responsabilidade na seara do Cristo. E o que a gente tem que perceber diante disso? É a importância da gente tomar conta, nós espíritos, nós espíritas, nós precisamos tomar conta dos nossos pensamentos, tomar conta das nossas atividades, das nossas atitudes durante o dia. Isso vai ficar patente, vai ficar mais claro ainda num outro slide que eu preparei, mas nesse caso aqui específico, era para a gente poder entender que ele, Francisco, tinha inicialmente um enorme pavor de leprosos. E aí o que ele faz? Ele pega, simplesmente, não apenas desmonta essa questão, né, do pavor que ele tinha, como ele passa a trabalhar diretamente cuidando dos nossos irmãos ancenianos, naquela época que eram tratados como seres totalmente excluídos da sociedade. Quando eu vejo essa situação aqui, né, dos leprosos daquela época, eu fico pensando, por exemplo, nos nossos irmãos que estão em situação de rua. Tá? Muitas das vezes a gente passa por eles,
muitas das vezes a gente não dá a devida atenção a esses irmãos. A gente precisa entender, é muito fácil para nós a gente lavar as mãos, tá? E colocar assim, aquele companheiro ali é um drogado, aquele companheiro ali é um cara que não quer nada, aquele companheiro é isso, aquele companheiro é aquilo. Julgar os semelhantes é muito fácil. Nós precisamos, todos nós em sociedade, nós precisamos nos unir para auxiliar todos aqueles que estão em situação pior do que nós, tá? Qualquer que seja a situação que se encontra. O trabalho dele também com o lobo de Gúbio, espetacular. Alguns historiadores colocam que não era um lobo, que era um cão, né? Mas para a gente não faz a menor diferença, cão selvagem ou um lobo, né? A gente, alguém aqui tem pitbull? Alguém tem pitbull em casa? Né? É um cão muito bravo, não é? Não, né? Pois é. E o que caracteriza ser bravo ou não ser bravo muitas das vezes, a maneira como nós nos aproximamos do cão. Tá? Muitas pessoas chegam perto do animal e ela tem tanto medo do animal, né? Às vezes animal pequenininho, ela tem medo do animal, e aí ela acaba, de alguma maneira, passando essa vibração para o animal, e aí o animal age de maneira, né, quase que instintiva, né, numa situação de ataque em relação à pessoa, e a pessoa pensa, aquele animal é bravo, aquele animal é isso, aquele não, mas na realidade, muitas das vezes a nossa postura em relação ao animal que pode fazer diferença. E ele, Francisco, com toda certeza, com a paz de espírito que ele tinha dentro dele, com a tranquilidade, com a calma que ele tinha dentro dele, ele conseguia, com toda certeza, se aproximar de animais os mais variados possíveis e trabalhar com eles e chegar próximos deles e acalmá-los com muita tranquilidade até certo ponto. Vale a pena também a gente pegar essa frase aqui, né? A violência e a agressividade se enfraquecem sem meios de defesa. Olha que coisa séria, tá? Essa frase aqui, por exemplo, é uma frase que deve ser utilizada com todas as nossas energias para aqueles que são trabalhadores de reuniões mediúnicas, tá? A violência e a agressividade se enfraquecem sem meios de defesa diante do irreprimível e ilimitado poder do amor. Tá? É coisa para a gente pensar, não é só reunião mediúnica não, tá? Às vezes em casa, quando está havendo um momento de discussão, no ambiente de trabalho, quando está havendo um momento de discussão, nas ruas, quando a gente está tendo algum tipo de problema de discussão, tá? Só para contar para vocês, assim, só para a gente ver como é que essas coisas que a gente aprende na doutrina espírita são maravilhosas, sabe? Uma vez eu estava dirigindo, eu já estava mais ou menos com esse cabelinho pintado, né? E aí o que acontece? Eu estou assim dirigindo com a calma que Deus me deu, estava ali na frente do Boulevard, lá do supermercado Guanabara, na rua Maxwell, né? Estou lá dirigindo com calma, e o cara atrás de mim, buzinando. Aí eu cheguei para a direita para ele passar, ele passou por mim e disse assim, sai da frente, vovô. E aí, Deus é maravilhoso, o que Deus fez? Fechou o sinal, e ele parou, e eu parei no lado dele. Eu abri a janela, ele pensou que eu fosse reclamar horrores, né, ou falar palavrão, brigar com ele. Aí eu virei para ele e perguntei assim, cara, meus netos vão ficar muito felizes por eu já estar transparecendo que sou vovô. Né? E aí ele olhou para mim assim, desculpa, ficou todo sem graça, né? Porque essa é a questão. Ao invés da gente brigar, a gente poder conversar, bater um papo, entende? A gente vender por menos, essa que é a grande questão. Talvez seja a grande solução para a gente diminuir um pouco a violência nos nossos dias. Aqui tem o encontro dele com o sultão Al-Malik Al-Kamil, né, que tinha significado de o rei perfeito. A única coisa que eu queria
queria que a gente pensasse nesse caso aqui é o seguinte, para a gente poder posicionar dentro da história, né, o sultão ele está em guerra contra as questões das cruzadas e o Francisco quer que acabe as guerras. E aí o que o Francisco faz? Ele sai da Itália e vai se encontrar com o sultão lá para as redondezas lá de Jerusalém, lá para aquela, né, para a região ali do Oriente Médio. Não sei onde foi exatamente que ele se encontrou. Mas o que é interessante a gente perceber é o seguinte, que Francisco vai sem absolutamente nada nas mãos. E mais interessante do que isso, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho, considerando que Francisco falava algum tipo de dialeto do latim relativo àquela região ali de Assis, qual a língua que ele falou, que ele utilizou para poder se comunicar com o nosso companheiro sultão que falava árabe, tá? Só para a gente parar para pensar um pouquinho a respeito disso. Ninguém agrediu Francisco de Assis, mesmo apesar das vestimentas de religioso que ele tinha. Então, ele entra no ambiente do sultão, vai até a presença do sultão e tem algum tipo de diálogo com o sultão. Como ele fez? Nós não sabemos como ele fez, mas com toda certeza a linguagem que ele usou foi a linguagem do amor. Tá? Então é só para a gente poder pensar a respeito disso. E isso aí a gente diz assim por quê, né? Porque às vezes a gente não sabe como falar com determinadas pessoas. E às vezes a melhor maneira de falar com determinadas pessoas é simplesmente ficar em silêncio, simplesmente olhar para a pessoa com o coração posicionado em favor da pessoa. Talvez seja essa a grande senha que ele passa para a gente. Então, esse encontro com o sultão Al-Malik Al-Kamil foi uma coisa muito expressiva. E a gente recebeu hoje de manhã essa mensagem aqui. Empatia é a delicadeza de enxergar a alma do outro sem julgar o que há nela. É sentir o que o outro sente. Isso daqui parece até um manual de atendimento fraterno. Tá? Essa frase aqui é manual de atendimento fraterno. Porque o melhor atendimento fraterno que a gente deve fazer na casa espírita, e eu tenho certeza que aqui dentro do ambiente a gente tem várias pessoas que são trabalhadoras da casa espírita e que devem fazer esse tipo de trabalho, uma das coisas mais importantes que existe é como nós olhamos para aquele irmão que está sendo trabalhado, que está sendo atendido. Tá? É muito importante que a gente veja assim, vamos supor que eu vá fazer o atendimento com uma pessoa, né? Você vai ser a minha vítima, tá? Então vamos supor, como é que é o seu nome? Adriano. Adriano. Então vamos supor que o Adriano, um determinado dia, venha até mim e faça um atendimento fraterno, tá? Então eu vou conversar com o Adriano, vou bater um papo com o Adriano, vou falar para o Adriano as questões da doutrina espírita, as orientações que a gente recebe por intuição durante todo o atendimento. E o mais importante é que, a partir de hoje, a partir de amanhã, todas as vezes que eu olhar para o Adriano, eu tenho que olhar para o Adriano exatamente da mesma maneira que eu olhava para o Adriano antes de ter a conversa com ele. Porque não importa o tamanho da situação que a pessoa diga para a gente, o nosso olhar para a pessoa tem que ser um olhar de total empatia, tem que ser um olhar de zero julgamento. Olhar para a pessoa entendeu? Como é que eu cumprimentava o Adriano antes? Oi, Adriano, como é que você vai, querido? Tudo bem? Muito bom te ver. Pois o Adriano pode falar o que quer que seja, as maiores barbaridades possíveis e imaginárias. Pois no dia seguinte, eu tenho que chegar para o Adriano e falar com o Adriano. E aí, Adriano, como é que você vai? Tudo bem? Exatamente da mesma maneira. Isso é fundamental para nós, trabalhadores na casa espírita. Ele, com a conjuntivite tracomatosa, ele teve os historiadores contam que ele, quando voltou daquela viagem, ele voltou com conjuntivite num dos olhos, só que naquela época era a época do não tinha, né? Só para a gente poder posicionar no tempo, ele foi embora em 2226.
A descoberta por Alexander Fleming da penicilina foi em 1943, tá? Então, naquela época, o que acontecia? Não tinha remédio, tá bom? E aí, o que aconteceu? A conjuntivite saiu de um olho e passou para o outro olho. E aí, naquela época, os médicos usavam um mecanismo muito legal, né, para poder resolver o problema de doenças, né, que os médicos pegavam uma faquinha, né, uma faquinha, botavam no fogo, e aí pegava a faquinha e... tá? A ponto dele chegar para o fogo e dizer assim: irmão fogo, seja gente boa comigo, né? Ele, de uma maneira muito amiga com o irmão fogo. E só que o problema todo é que não deu certo, né? E a inflamação saiu dos olhos e passou para os ouvidos. E infelizmente também teve que botar o negócio do fogo dentro da orelha dele, tá? Só para a gente poder saber como é que o negócio fica funcionando. O nosso companheiro Bernardo, muito amigo dele, ficou desesperado diante da situação. E aí a reação dele perto do Bernardo: Bernardo, você não deve ficar triste, Bernardo. Né? O que o cara vai fazer? O cara só vai pegar uma faquinha e botar nos meus 2 olhos. Né? Ou seja, uma coisa assim tranquila. Né? A gente tem que encarar como tranquila. Essa que é a grande questão. Na hora que eu vi isso daqui, eu lembrei do Jerônimo Mendonça. Alguém lembra de Jerônimo Mendonça? Tetraplégico, cego, assistindo uma palestra com o Divaldo. Aí termina a palestra, o pessoal vai e bate palma para o Divaldo. E aí o Jerônimo, lá no meio da plateia, vira e fala assim: Divaldo, Divaldo. Aí todo mundo parou, né? Porque, né, o que será que o Jerônimo está sentindo? Aí o Jerônimo pega e fala assim: Divaldo, eu queria dizer que o pessoal gosta mais da minha palestra do que da sua. Aí o Divaldo ficou assim, agonizando, né? Falando: como, Jerônimo? O que está acontecendo? De onde você tirou isso? E aí ele pegou, vira para o Divaldo e fala assim: quando você termina a tua palestra, as pessoas batem palmas. Mas quando eu termino as minhas, as pessoas me carregam nos ombros. Porque ele, tetraplégico e cego, era levado para os locais, numa maca, e colocado em cima de uma mesa, em geral, né? E aí, quando ele era o palestrante, né, se ele viesse dar palestra aqui, tivesse encarnado e viesse dar palestra aqui conosco, ele provavelmente estaria aqui em cima. Aliás, se ele estivesse aqui presente conosco, né, Wagner, Maria, todos vocês que estão aqui iam me perdoar, mas eu ia dizer assim: ó, não vou falar não, tá? Quem vai falar vai ser Jerônimo, porque é uma honra, né, a gente ouvir, né? E na internet tem coisas dele falando a respeito, vale a pena, né? Hã? Um gigante deitado, isso mesmo, isso mesmo. Jerônimo Mendonça, o nome dele, tetraplégico, cego, né? E fez muito mais, vou arriscar, tá? Fez muito mais do que todos nós juntos, tá? Muito bacana, muito bacana. Olha aqui nosso querido Francisco de Assis mais uma vez: fazei de mim um instrumento de vossa paz. Quem ama irradia forças benéficas e irresistíveis em torno de si, envolvendo salutarmente os que dele se acham próximos. Quero pegar essa mensagem aqui e lembrar nos dias atuais. O mundo está passando por momentos de extrema dificuldade, tá? Aquilo que está acontecendo lá no Oriente Médio é sério e nós precisamos enviar os nossos pensamentos, tá? Me lembro, por exemplo, que na época mais ou menos dos anos 2000, aquele companheiro nosso, Luiz Antônio Mileco, não sei se vocês lembram dele, né? Luiz Antônio Mileco chegou numa reunião do 12º seu e disse assim: nós espíritas precisamos irradiar paz para o ambiente do nosso planeta. Tá? E isso é uma coisa muito importante da gente fazer. Vamos nos lembrar de fazer as nossas orações, mas vamos nos lembrar também de fazer as nossas orações por aqueles países lá do Oriente Médio. Tá bom? É muito importante a gente fazer isso. Ele, Francisco de Assis, proclamava a paz, pregando a salvação e a penitência para a remissão dos pecados. Orava intensamente pela conversão dos pecadores.
resolvia conflitos, estabelecendo sempre harmonia em nome de Deus. E aí, olha que lindo também que eu recebi hoje de manhã, gente. É coisa para a gente pensar, tá? Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Para pregar o evangelho, nós não precisamos utilizar palavras. Ela quer tirar a foto, senão eu saio da foto, vai queimar o vídeo. Aqui, a apresentação está lá no computador, tá? Quem quiser as imagens, quem quiser a apresentação, cópia, ou depois pega o meu telefone, eu mando a apresentação, tá? Fiquem totalmente à vontade, tá? Nada nos pertence. Viver para os pobres, viver com os pobres, viver como os pobres. Lógico que isso daqui também é uma interpretação que ele teve na época, e nós não precisamos ter essa interpretação linear, tá bom? O que a gente precisa ter é entendimento da situação que a pessoa vive. É isso que a gente precisa ter. Ah, mas eu tenho comodidade. Eu não preciso deixar de ter comodidade e ir morar na rua. Não é isso que a gente precisa fazer. A doutrina espírita não ensina isso. Mas a gente precisa ter um olhar com relação àqueles que têm maiores dificuldades. Se tiver possibilidade de ajudar, a gente precisa ajudar. É isso que a gente tem que ver. Eu trouxe aqui, eu nem sei se o coral vai cantar a oração de Francisco. Vai cantar, né? Vai cantar, não tem como não cantar, né? Tá? Aí eu trouxe aqui a oração de São Francisco. Aqui assim, quando nós estivermos fazendo o trabalho com o coral, aí eu vou voltar esse slide aqui, tá? Porque fica bastante fácil, né? Onde houver ódio, eleve o amor, ofensa o perdão, discórdia a união, e a gente vê claramente que o caminho que a gente vai ter que ter é esse caminho do meio. Isso aqui também é um manual para reunião mediúnica, tá? Também é muito legal usar essa referência cruzada aqui assim, ela é muito interessante, tá? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa chega e ela está com ódio, né? O irmão vem na reunião mediúnica falando, eu estou com ódio, que eu estou com ódio, que eu estou com ódio. Aí a pessoa pensa assim, na oração de São Francisco, aí pensa assim, onde houver ódio, que eu leve o amor. Aí você chega para o irmão e fala assim, ama meu irmão. Ele vai falar assim, não quero saber de amor. Entende? É assim que ele vai falar. Ele não quer saber de amor. Então, o amor que a gente tem que levar a ele, não é simplesmente chegar para ele e falar, ama. Da mesma maneira, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa quando tem treva, a pessoa que está na treva, onde houver trevas, que eu leve a luz, né? Uma maneira das trevas é a questão estar muito nervoso. Aí a pessoa está nervosa. Não sei se vocês já viram isso, né? Que a pessoa está nervosa. Aí a outra pessoa chega assim, com a maior tranquilidade do mundo, fala, calma, meu irmão. Eu não sei se vocês sabem disso, mas essa é a melhor maneira para aumentar o nervosismo da outra pessoa. Inclusive, quando alguém não está nervoso, se você chegar para a pessoa e falar para ela, calma, mas tem que falar com essa voz irritante, né? Não pode ser simplesmente calma, meu irmão. Você tem que chegar e falar para a pessoa, calma, meu irmão. Aí a pessoa vai dizer, eu não estou nervoso. Calma, meu irmão. Eu já disse que eu não estou nervoso. Tá? E aí vai aumentar cada vez mais o nervosismo, porque ninguém quer ouvir calma dessa maneira. Então, na realidade, isso daqui, esse padrão né? Você está errado, eu vou te trazer a verdade. Não é assim. Tá? Não é assim que a gente faz. Não é simplesmente você olhar o que está aqui e trazer o que está no outro lado. Não é para fazer isso. Só como uma referência, né? Por exemplo, me lembro de um atendimento numa reunião mediúnica, que o companheiro estava realmente fazendo mal para um bebê de 3 meses, e aí nós, durante o tratamento, viramos para ele, conversamos com ele, e ele respondeu assim, ele disse a seguinte frase, vocês estão olhando um bebê de 3 meses, mas este bebê de 3 meses acabou com a minha família. Esse era o ódio. E aí nós tivemos a oportunidade de usar a canção, a oração de São Francisco,
para poder trazer o amor para ele. Como é que a gente trouxe o amor? Dizendo para ele assim: amigo, esse companheiro, ele destruiu a sua família. E ele disse: destruiu. Então a sua dor é uma dor legítima. Ele falou: é legítima. Mas nesse momento é interessante a gente pensar o seguinte: você amava a sua família? Aí ele falou assim: amava não, eu amo a minha família. E aí eu perguntei para ele: se você ama a sua família, por que você não pensa mais na sua família do que pensar naquele que fez mal à sua família? E aí ele pegou e falou assim para mim: mas eu vou conseguir fazer isso? E aí a gente disse a ele assim: claro que você vai conseguir. Porque todas as vezes que você plantar o amor, todas as vezes que você pensar o amor, com toda certeza, o amor vai chegar até você. E aí, quase como uma permissão, assim, uma coisa assim, né, maravilhosa que acontece na vida da gente, nas reuniões mediúnicas, a esposa dele se aproximou da reunião, teve a oportunidade e a permissão de se aproximar da reunião e começou a conversar com ele. Então, vocês imaginem o nível de transformação que teve um espírito que estava totalmente apontadas as suas energias em relação ao ódio, e foi apresentado a ele que ele poderia apontar as energias na relação do amor. É isso que a gente precisa fazer. Claro que isso não é receita de bolo, né? Mas a gente vai ter a sensibilidade para poder trabalhar e tratar cada um dos assuntos. E, finalmente, o último slide da noite, que eu queria trazer para vocês. Esse você também ia querer tirar foto. Esse próximo você vai querer tirar foto. Mas não precisa não, pega depois a apresentação, mais fácil. Tá? Olha lá, olha que legal, gente. Eu peguei a mesma coisa e aí falei assim: vamos jogar a doutrina espírita em cima. Tá? Se quiser, pode até cantar. Eu sou ruim de cantar, né? Mas vamos tentar, né? Ó. Onde, se você se sentir triste, vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Se você se sentir nervoso, vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Se você estiver em perigo, vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. E por aí vai. Tá bom? Não vou continuar cantando, já está desafinado o suficiente. Mas a ideia é essa. Eu trouxe para vocês, tá, uma maneira de, quando você estiver passando por algum tipo de dificuldade, qualquer que seja a sua dificuldade, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde a gente vai conseguir, onde a gente vai encontrar o remédio para a dificuldade que a gente está passando. Muitos de nós, às vezes a gente passa na nossa vida, né? Eu fico lembrando do Chapolin Colorado, né? Que a pessoa está passando uma dificuldade, ela fica pensando assim: ai meu Deus, quem é que vai me ajudar? Né? Não precisa pensar no Chapolin Colorado, não, tá? Pensa no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com toda certeza, a gente vai encontrar palavras que vão nos trazer a consolação que a doutrina espírita se identifica como consolador prometido por Jesus. Eu vou parar a palestra aqui nesse slide, desejar um feliz aniversário para a Casa Espírita, desejar a vocês que todos nós tenhamos tudo de melhor na nossa vida. Um grande beijo, um grande abraço para cada um de vocês que está aqui na noite de hoje, e que a gente possa pensar em todas essas colocações, né, esses exemplos que Francisco de Assis deu para cada um de nós, porque vale a pena a gente usar como referencial para as nossas vidas. Beijo para todos, que Deus abençoe a todos nós. Funcionar, funcionou. Aqui, o que é isso? Agora vai. Não sei se aí, acho que eu Ok, peraí. Ok, foi. Tá desligado. Tá, foi. Maria?
Ela vai ficar em pé. Olá, boa noite. Eu estava bem escondidinha, né? É com muita gratidão, gente. É muita gratidão, 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 que todos nós estamos reunidos. Aqueles que estão conosco durante o ano todo, sem ser o grupo da Casa de Francisco de Assis, mas a assistência que vem às quintas e aos domingos. Nós estamos agradecendo ao dom das nossas vidas. E aqueles que estão vindo pela primeira vez à casa de Francisco de Assis, queremos que voltem, queremos que vocês se sintam acolhidos, se sintam com a presença deste mentor amigo, acariciando a mente de cada um de vocês. Que, neste momento, todos que foram lembrados, convidados, aqueles que faziam muito tempo, como a nossa irmã Maria Raimunda, que foi evangelizadora da nossa casa e que ainda não tinha conseguido chegar até nós. É uma alegria muito grande de estar com ela hoje, dela ter vindo, do seu filho ter trazido até aqui, para que ela dizia assim para mim: minha irmã, eu não sei se eu vou conseguir ir à casa de Francisco de Assis reencarnada. E eu dizia para ela: com certeza você virá à casa de Francisco de Assis para agradecer, para dizer o quanto trabalhamos dentro desta lavoura, o quanto somos obreiros da última hora, o quanto confiamos no amor e na bondade do nosso Pai Criador. O quanto, meus amigos, só temos que dizer: vamos continuar dentro desta lavoura. Vamos sentir que cada vez que a gente sinta que a tristeza quer se apresentar conosco, a gente possa dizer: não. A alegria de eu estar reencarnada, a alegria de eu ter uma família saudável, feliz e harmonizada, eu desejo apresentar para que todos possam dar continuidade às suas famílias. A alegria que nós temos nesta casa, aonde nós morávamos, era uma casa pequenininha. E nós desejávamos uma casa grande, porque nós dizíamos que nós estávamos sentindo, estávamos vendo. E hoje nós estamos realmente dentro da casa de Francisco de Assis. Este templo de amor, esse templo da graça do Senhor. Esse templo que não vem de milagres, mas ele vem de a confiança de dizer para todos nós: Jesus é o nosso pastor e nada, nada há de nos faltar, porque a nossa fé, ela nos regenera. A nossa confiança em nosso Pai Criador, ele nos traz o amor e a proteção. Como disse o nosso irmão Eduardo, se fôssemos falar desses irmãos que chegam à nossa casa na desobsessão, não acabaríamos hoje. Mas hoje nós estamos para dizer: voltem, vamos continuar lutando, vamos continuar acreditando, né, Lúcia? Vamos continuar. Vamos continuar dizendo: Senhor, nós precisamos da Tua presença dentro de nós. Nós precisamos do Teu acolhimento dentro das nossas vidas. Ampara-nos, protege-nos, dai a luz àqueles que ainda se encontram nas trevas, mas faze-nos, Pai, dignos de não julgar,
de não jogar nenhuma pedra, e sim trazer o teu amor e a tua bondade junto de todos nós. Eu agradeço a espiritualidade maior, ao nosso Pai Criador, a esta boa Mãe Maria Santíssima, pela promessa que nada faltará se nós formos dignos, fiéis ao amor e à bondade do nosso Pai Criador. No planeta, filhos de expiações e provas, nós não poderíamos querermos só vivermos na alegria, mas precisamos sentirmos que a nobreza da nossa evolução, ela está quando nós estamos passando pelos nossos problemas mais sérios e estamos convictos de que o Senhor da vida está junto de cada um de nós, trazendo neste momento para cada um de vocês esta saudação, esta força bendita deste patrono desta casa, iluminando a cada pensamento, retirando de vocês todas as mágoas, todas as tristezas, todas as decepções, todas as angústias, tudo aquilo que não faz parte mais do nosso ser. Porque precisamos acreditar, precisamos dizer: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que nada possa nos faltar e que a grandeza espiritual deste mentor amigo Francisco de Assis possa estar presente em cada coração, em cada lar, em cada leito de dor, em cada lugar aonde nos pede a oração. Aqueles filhos que não conhecem a nossa casa, mas que pedem, como temos pessoas até da França, em que ligam pedindo a nossa oração. E que nós sejamos dignos, Senhor, de não negar, mas de dizer: Senhor, hoje estamos nos sentindo tão pequeninos, mas diante da Tua lei e do Teu amor, nos sentimos dignos de orar por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, que estão com medo, que estão em lamúria, que estão em depressão. Que neste momento de fé e oração, nós possamos conduzir a cada um destes filhos a estes hospitais, aonde a espiritualidade maior fará todo o tratamento, fará toda a cura, e aonde todos os lares serão abastecidos pelo Teu amor e pela Tua luz e pelo Teu Evangelho sagrado. Louvado seja o Teu nome, louvado seja todos aqueles que acreditam na Tua luz, que acreditam na Tua palavra, que acreditam na Tua evolução. Vamos evoluir, meus irmãos. Vamos acreditar que não estamos aqui para tomarmos água de coco, mas que aqui viemos para uma luta pessoal, para retirarmos o inimigo que é o nosso próprio eu, para dizermos e trocarmos o eu pelo Senhor da vida. Eu e o Pai somos um só, porque a presença dele faz parte do meu ser. E dentro do meu ser, o meu espírito se eleva, o meu espírito é conduzido pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, para que todos sejamos abençoados por Ti. Eu desejo a cada um de vocês o Natal como é o Natal desta família franciscana, para que todos vocês recebam na noite de hoje esta paz, esta luz e este amor que invade todos os nossos corações. Paz e bem para todos vocês. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero agradecer a todos que nos auxiliaram durante o ano todo a darmos estas 60 cestas básicas para estas famílias
que são aqui do nosso bairro. E como a promessa do Cristo, ela não falha, a nossa casa, ela está em obra, e nós temos muitas coisas a ser realizadas, porque muitas portas vão ser abertas neste segundo andar, como já foi aberta a nossa evangelização, tem manhã e tarde. E outras coisas também vão ser trazidas para a nossa casa. E a energia deste mentor amigo, quando nós sentimos que não dava para o extra que todos os anos esta casa comporta, o caminhão de Bezerra, este mentor que nos ajuda nestas curas em que esta casa realiza, não poderia faltar. E ele chegou. Ele chegou de uma forma tão maravilhosa, em que nós estávamos esperando bem pouco, e chegou o bem muito. E hoje, quando cada família recebia aquela cesta, em que nós temos a consciência que pelo menos 15 dias eles vão estarem com as suas mesas abastecidas, as nossas consciências em falar no nome de Deus, em falar no nome de Jesus, em falar no nome do patrono desta casa, ela está sendo humilde, porque ela está cumprindo com o seu dever. E estas 60 famílias levaram com um sorriso que brilhava, porque cada uma que pegava a sua cesta, nós ouvíamos a alegria de estar ali sentada. E uma irmã, que se chama Leni, aonde teve um ano muito difícil, mas está nos deixando o exemplo de coragem, de fé, e de dizer para todo o grupo fraterno: vocês não podem falhar, como foi a nossa irmã Geralda. Ela ficou sentadinha, dando uma toalhinha para cada família levar. E eu disse para ela assim: mas você só faz isso no Natal. Ela disse: mas me deu vontade de eu fazer agora. Então, isso é maravilhoso, meus irmãos. Quando a gente pode doar, quando a gente pode dar, é muito importante este doar que cada um fez nesta casa, porque cada um deu de uma forma em ajudar, em estar presente, em abraçar, porque não tem coisa melhor deste remédio que nós estamos aprendendo, que é um abraço, que é você receber o outro com alegria, que é você dizer: seja bem-vindo a esta casa de amor. Porque todos nós sabemos que temos muitos defeitos ainda, mas estamos procurando retirá-los. Estamos focando nesta bondade de levar a alegria e a serenidade a todos os corações. Eu estou muito grata pelo carinho do Grupo Fraterno Francisco de Assis, pela nossa irmã Márcia, que faz um trabalho espetacular na nossa casa, e por todos os trabalhadores, por todos aqueles. Tive também um presente. O meu neto fez aniversário e disse para os pais: antes de irmos comemorar, eu quero ir cantar na casa de Francisco.
Não tem presente, filhos, para a gente se entregar à espiritualidade maior e dar continuidade a todo esse trabalho de sacrifício que é dado por todos nós da casa. Então, só gratidão. E eu disse para todos eles, hoje, nós só vamos falarmos da gratidão, da alegria, do conforto que a espiritualidade nos dá todos os dias. Muita paz para todos, muita luz no coração de vocês, e que vocês possam sentir essa energia que está diante de nós. Esse anjo maravilhoso, estes espíritos pelo qual Eduardo falou, e ele já foi trabalhado em nossa casa. Uma médium já fez o trabalho dele. Uma médium já colocou para nós o tanto da nossa responsabilidade. E Mileco, ele está junto com Mãe Geralda, porque cada vez que ele vinha à nossa casa, ele dizia para ela, vocês vão conseguir levar este grupo aonde o Senhor da vida determinar. Que Deus abençoe a todos estes amigos espirituais que nos fornece ectoplasma para que todo esse trabalho de amor, de cura e de força se estenda para cada um de vocês. Eu só tenho gratidão. Gratidão pela família que Deus me deu e gratidão pela segunda família, que são vocês. Muita paz, muita luz e muito amor. Vamos cantar?
conhece, quem não conhece a música de Nando Cordel, né? A Paz pela Paz. Todo mundo conhece. Pode cantar com a gente também, tá bom?
Parabéns, muito obrigado, gente. A reunião está encerrada, que vocês possam ter um bom retorno aos seus lares. A gente reforça o convite para os trabalhos da casa, para o voluntariado, para o trabalho social e para as reuniões públicas, às quintas-feiras, 17 horas, e aos domingos, às 10 horas, certo? A gente vai ter até passe para animais um dia, viu? Está na previsão. Fiquem atentos aí aos comunicados, acompanhem as nossas redes sociais. Tem um parabéns ali, né? Tem uma oferta que o grupo está trazendo para vocês, não só do pãozinho de Francisco de Assis, mas o bolo de aniversário do Grupo Fraterno.